Eu estou em Antioquia da Psídia. Esse lugar recebeu no primeiro século a pregação do apóstolo Paulo. Você sabe, estamos na série especial caminhando pela Turquia e também pela Grécia para conhecer os caminhos do apóstolo João e do apóstolo Paulo. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva e estou sempre em busca de evidências que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e também a história do cristianismo. E você é o meu companheiro nessa jornada. Olá! Hoje a nossa curiosidade tem um sabor especial. Nós estamos aqui no hotel, no momento do café da manhã, e eu quero mostrar para vocês como é isso daqui. Aqui nós temos algumas coisas bem típicas. Esse aqui é um prato que chama menemen. É um molho de tomate misturado com ovo, muito típico, inclusive. Eles comem muitos vegetais, que eu vou mostrar principalmente mais lá na frente. Mas aqui a gente tem alguns legumes grelhados, fritos. O ovo cozido, principalmente, é algo bem típico aqui da região do Oriente Médio, Oriente Próximo. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais internacional, que é um ovinho frito que a gente está acostumado. Isso daqui, ó, isso aqui é salsicha, gente. Mas algo muito curioso, qualquer tipo de carne que tiver em praticamente todas as refeições é somente bovina. Eles não têm nada suíno aqui. E isso aqui pra mim é o que me marca bastante. Eles comem salada de manhã, gente. Isso aí eu ainda não consigo me adaptar muito. Mas a gente tem aqui tomate, pepino, isso aqui é o principal deles. Milho, pimentão, todos os tipos de pimentão, salsinha, várias folhas, alface, rúcula. Eles colocam uma frutinha aqui, mas geralmente não é isso que eles comem. E vários tipos de azeitona. Só que tem 1, 2, 3, 4, 6 tipos. E pão, que não pode faltar também na região do Oriente Médio e no Oriente Próximo, que é onde a gente está. E tem aqui, ó, deixa eu pegar um aqui, o simit. Lembra dele? É aquele pãozinho que a gente experimentou lá em Istambul. Bom, essa é a minha curiosidade de hoje e eu espero que quando você vier aqui à Turquia, você aproveite o café da manhã. Até mais! E então, você já está pronto para visitarmos o sítio arqueológico de Antioquia da Psídia? Apenas uma advertência. Não confunda essa Antioquia da Psídia com aquela outra Antioquia onde os cristãos foram pela primeira vez assim denominados. Há mais de uma cidade com o mesmo nome. Porém, esta aqui também faz parte da história do livro de Atos dos Apóstolos e Paulo, em pessoa, pregou nesse lugar. Você vai ver como pequenos detalhes aqui nos ajudam a conhecer o contexto do livro de Atos, da pregação apostólica, da palavra de Deus. Você vai comigo, através da arqueologia, mergulhar na história, nas páginas da história, para ver a Bíblia de uma maneira que você nunca imaginou. Aqui nós temos uma cidade que já existia desde os tempos antigos, até na época hitita, mas ela teve o seu glamour no período helenístico, quando Seleuco Nicator fundou aqui uma grande cidade após Alexandre o Grande e mais tarde veio Antíoco Sóter e beneficiou ainda mais a metrópole, de modo que ela veio se chamar Antioquia, em homenagem a Antíoco. Além disso, nós temos até na época bizantina, que é o começo da Idade Média, estou falando do 4º século de nossa era, também estruturas remanescentes dessa cidade. Por exemplo, se o Vassian apontar para lá,
você vai poder ver muralhas. E aqui nessa região você tem muralhas que datam da época helenística, 4º século antes de Cristo, e você tem também muralhas da época bizantina, 4º século depois de Cristo. E essas pedras que estão aqui no chão, você pode ver, já começam uma parte da rua principal da cidade, que vamos conhecer daqui a pouco, chamada Cardos Maximus. Fazia parte de todo o projeto da cidade estrutural que eles faziam naquela época. E agora vem a parte mais emocionante. O apóstolo Paulo, quando veio aqui pregar o evangelho, ele passou por essas pedras nas quais eu estou. Paulo andou por aqui. Ele veio anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo viu muitas coisas que você vai ver nesse programa de hoje. E quer já um exemplo para a gente começar com o pé direito o nosso diálogo aqui? Eu vou pedir o Vacian para mostrar uma parede antiga da cidade. É evidente que essas pedras estão fora de contexto. Mas originalmente, desde a época helenística, elas enfeitavam a entrada da cidade. Como eu disse, nós estamos na avenida principal. E assim como hoje, se você vai a Times Square de Nova York, por exemplo, você vê lá a marca de refrigerante, tênis, de canal de TV, de streaming, de vários elementos. No passado também era assim. Em outras palavras, marketing e publicidade não são uma invenção dos nossos dias. Já existiam também, naqueles tempos antigos, várias formas de publicidade, de propaganda. E as pessoas gostavam de símbolos, elementos de força, de vitória, de garra. Por isso que você tem um enaltecimento, por exemplo, das forças militares. Olha o que o artista fez aqui no portal da cidade. Como eu disse, são pedras que estão colapsadas e fora de contexto. Você tem aqui elementos de um soldado. Você tem aqui uma couraça, como se fosse uma armadura. Você está vendo, embora a rigor a armadura é todo o conjunto de peças. Aqui seria a couraça. Aqui você tem justamente aquele suporte para flechas que ficava atrás do arqueiro. As flechas estão aqui. Aqui a tira de couro, onde ele amarrava o lugar para colocar o suporte de flechas. Aqui você tem uma lança e também um escudo. Você tem um capacete. Aqui você tem o deus Cupido, que muitas vezes era associado também à deusa Nike, a deusa da vitória. E daqui a pouquinho nós vamos ver a Nike logo ali no início da porta. Além desse Cupido, você tem também aqui uma espada, e essa espada me chama a atenção que eles foram tão detalhistas em esculpi-la, que até o cinturão que amarrava a espada aqui na cinta, cingindo a espada, até o cinturão foi feito. Um arco para as flechas, outro capacete e assim por diante. Agora, Paulo provavelmente viu símbolos como estes aqui. Alguns pensam que esses desenhos podem ser posteriores à época helenística. Outros arqueólogos pensam que não, que esses desenhos já estavam aqui no 2º século antes de Cristo. Portanto, se esses desenhos estavam esculpidos aqui na época de Paulo, Paulo em pessoa viu todos esses relevos aqui. Agora, com base nisto que nós vimos entalhado, imaginando que isso possa ter servido de inspiração para o apóstolo Paulo, afinal de contas, ele foi de fato inspirado pelo Espírito Santo, mas ele escreveu usando motivos, símbolos, coisas que ele via, ouvia, coisas com as quais ele convivia. Olha o que Paulo escreveu aqui no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos... Vou ler para vocês desde o verso 12 em diante. Imagine, Paulo entrava numa cidade helenística como esta e via já assim vários emblemas do exército com vários elementos militares. Aí Paulo escreve para os irmãos em Éfeso: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, porque a gente não pode imaginar que Paulo estava tendo em mente todos esses elementos. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-os com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Vou pedir de novo o Vacian para vir aqui. A couraça da justiça. Justamente esse tipo de roupa que era colocado com várias escamas de metal
para impedir que o soldado se ferisse com uma lança, uma espada do inimigo. E Paulo usa, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé. Olha o escudo aqui. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do inimigo. Lembra que eu falei das flechas? Todos os dados inflamados do inimigo. Usem também o capacete. Olha o capacete aqui. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos procurar a espada? Está justamente aqui. Usem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o privilégio que eu estou tendo de poder ver essas coisas pessoalmente e o privilégio que Deus está dando a você de acompanhar através desse programa elementos que ajudam a colocar a Bíblia dentro de um contexto. Isso é maravilhoso, isto é sensacional. Agora vamos entrar na cidade, porque ainda tem muita coisa para mostrar para você lá dentro. Entrando aqui pelos portais da cidade, você vê que as pedras foram remontadas, não como elas estavam originalmente. Aqui tem pedras de períodos diferentes. Ali, por exemplo, na parte de baixo, até tem um erro de montagem, porque você tem o deus Dionísio, porque ele está segurando um cacho de uvas, e alguém colocou na parte de cima o que seria a deusa Nike, a deusa da justiça, que eu havia mencionado para vocês. E do lado de cá, nós temos um desenho também de um boi. Você percebe o boi enfeitado com alguns laços aqui? Esse é o Taurobolium. Taurobolium era uma prática romana posterior aos tempos do Novo Testamento. Então essas duas imagens aqui são posteriores à época de Paulo. E o Taurobolium, que era praticado em Roma, era um culto onde a pessoa se entregava à divindade, mas antes de entrar para essa seita ou para essa religião, a pessoa tinha que ser batizada com sangue. Era um ritual meio macabro. Eles sacrificavam um boi em homenagem à divindade, faziam um buraco no chão, colocavam em cima uma madeira cheia de buracos e derramavam o sangue do animal sacrificado, do boi sacrificado, na pessoa aqui embaixo. Então a pessoa recebia toda aquela chuva de sangue e ela era literalmente batizada nessa nova religião. Então você vê que na época romana havia vários tipos de seita para todos os gostos, para todos os modelos. Nessa parte aqui, originalmente, como havia em muitas cidades romanas, você tinha um ninfeum, que era uma espécie de chafariz, onde você já chegava na cidade e era bem-vindo com uma fonte d'água agradável. Você imagina, no calor que fazia aqui, aliás, faz até hoje, essa região é uma região de extremos, porque na época do frio, aqui faz muito frio. E na época do calor, na época do verão, o sol também fica muito quente. Então a pessoa já era bem-vinda aqui com uma fonte d'água para ornamentar a cidade e dizer, olha, aqui você vai ter de tudo um pouco. Mas vamos continuar. Eu tenho outra imagem do Taurobolium aqui, você está vendo? E aqui eu tenho uma coisa interessante para mostrar para vocês. Então eu não sei se em casa vocês vão conseguir ver, porque tem um círculo aqui, o Vacian vai tentar mostrar. Eu vou fazer uma coisa aqui para ver se ajuda. Alguém da produção tem um... Obrigado. Vou pegar a água do povo aqui, eu vou jogar um pouquinho d'água aqui por cima, vamos ver se vai facilitar para vocês verem aqui em casa. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem um círculo aqui, toda essa parte aqui, e no meio tem como se fosse um asterisco. Aqui tem um outro aqui. Vacian, vamos mostrar mais esse aqui, ó. Gente, isso aqui são desenhos milenares. Olha, veja se vocês conseguem perceber em casa. Só está o restinho dele. Aqui tem um círculo e aqui dentro tem um asterisco aqui dentro. Esses dois elementos aqui, nós vamos ver esse tipo de simbolismo em outros lugares, em outros sítios arqueológicos. Muito obrigado pela água, produção. São símbolos primitivos do culto a Cristo.
Mas primitivos entre aspas, são círculos mais ou menos do quarto século, já numa época em que o cristianismo começou a misturar com o culto do deus Mitras. Em outros programas nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que esses dois círculos me dizem? Que já havia uma concorrência entre a religião cristã do período bizantino com o antigo culto do Taurobólium. Porque, embora essa pedra esteja fora de contexto, porque ela foi colocada aqui, mostra que nessa época ainda havia aqui na cidade uma concorrência muito grande de cultos pagãos que agora tinham que dividir espaço com o culto cristão que havia sido oficializado pelo imperador Constantino. É que até Constantino o Grande, o cristianismo era, aos olhos de Roma, uma religião ilícita, isto é, um culto não autorizado, uma seita clandestina que não tinha o direito de existir. Mas com o imperador Constantino, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império ou do imperador. Então o cristianismo ganhou prestígio. Se você lembrar, um dos nossos primeiros programas lá em Istambul, eu falei com vocês de 3 nomes. Eu falei de Constantino, eu falei de Clovis e eu falei de Justiniano. Eu disse que com Constantino a igreja adquiriu prestígio. Com Clovis ela ganhou um exército e com Justiniano ela ganhou o poder político sobre toda a Europa. Aqui foi Constantino, ele já deu força à igreja. Então você vê que o cristianismo ainda concorria com muitas religiões pagãs daquele tempo. Assim eu saio do Cardos Maximus e entro no Decumano Maximus. Quando as cidades eram construídas, elas tinham geralmente 2 avenidas principais. Você tem o Cardos Maximus e o Decumanus Maximus. Uma indo de leste para oeste, a outra indo de norte para sul. Sempre assim. Isso fazia parte da planta ou do projeto hipodâmico da cidade, como a cidade era estruturada na época greco-romana. E aqui realmente havia uma grande passagem de pessoas, havia um trânsito intenso. Tanto é que nós temos a marca desse trânsito até hoje. Olha aqui como a pedra está afundada nesse ponto aqui, aqui. Você percebe aqui também em vários pontos. O que é esse afundado aqui? São as carruagens que iam passando aqui e sempre deixando a pedra ainda mais funda. Ou seja, durante muitos e muitos anos, isso aqui foi um trânsito tremendo, foi um tráfego de pessoas, de cavalos, de carruagens, pessoas ricas passando por aqui. Aliás, vou pedir até o Vassian para poder mostrar para mim lá no fundo. Nós temos até onde a rua vai. Vejam que era uma avenida larga e você tem várias colunas ali que foram colocadas de períodos diferentes, mas apenas para que as pessoas possam ter uma ideia de como seria aquela cidade movimentada nessa época. E logo aqui atrás, nesses lugares que hoje estão tomados pelo mato, você tinha lojas, lugares de comércio, de souvenir, cobranças de impostos, pessoas que ficavam com jogatinas, havia muitas casas de jogos aqui também, como se fosse um cassino da época. E é emocionante imaginar que o apóstolo Paulo passou por aqui, viu todo esse ambiente e pensou, Senhor, como é que eu vou ganhar essa cidade para Cristo? E eu vou conduzir vocês agora até o teatro da cidade, que era um lugar de confluência para muitas pessoas. E a possibilidade de Paulo ter pregado nesse teatro, ela é muito grande. Possibilidade, mas ela é grande. Porque o teatro, ele não tinha apenas a função de apresentar shows e entretenimento. Ele também funcionava como uma assembleia pública, sabe? Quando queriam reunir a população para qualquer tomada de decisão, para escutar um discurso político e ideológico, as pessoas geralmente afluíam para o teatro. E ele está logo ali, ó. Se o Vassian virar de costas nessa direção, ele vai apontar para vocês lá ao longe as arquibancadas. Está conseguindo ver lá? As arquibancadas, e nós vamos para lá, exatamente para lá. E por que me chama a atenção esse teatro? Porque, como eu falei, aqui atrás de mim ficava a parte comercial da cidade. A parte alta, onde ficavam as casas, especialmente das pessoas mais ricas, era naquela direção para lá. Aqui não adianta, não dá para ver muita coisa, porque é apenas um morro com mato,
mas imagine que as casas dos ricos ficavam para lá, o comércio ficava aqui, downtown, como o pessoal diz, ou centro da cidade, e o teatro ficava nessa direção. Eu vou levar vocês agora ao teatro e a gente vai poder, ali sentados, ver um pouquinho da história de Paulo nesse lugar. Tá bem aqui, olha, o teatro. Na época helenística já havia um teatro aqui que depois foi refeito na época romana e continuou existindo até na época do imperador Adriano. Paulo então esteve aqui. Provavelmente ele falou para a multidão que morava nessa cidade a partir desse cenário aqui. Eu vou chegar com vocês mais próximo ali, hoje só temos ruínas, para que vocês possam ter uma ideia histórica, arqueológica, contextual de onde esteve o apóstolo Paulo. Essa parte que está justamente aqui do meu lado, à esquerda, era a parte, digamos assim, do camarim do teatro, onde todos os que se apresentavam aqui se aprontavam. Por exemplo, não estão aqui essas peças, mas há relevos de gladiadores que se apresentaram nesse lugar aqui. Gladiadores, circenses, há até inclusive uma tradição cristã do segundo século, falando de uma mulher, ela não é mencionada na Bíblia, ela está na tradição cristã, chamada Tecla, que foi discípula do apóstolo Paulo. Ela era da cidade de Icônio, que é a atual Cônia, pertinho de onde nós estamos. Nós passamos inclusive por Cônia, dormimos lá para vir gravar esse programa para vocês. E ela era dessa cidade, mencionada no Novo Testamento, e ela se converteu ao cristianismo, foi discípula do apóstolo Paulo e provavelmente ela foi martirizada aqui nesse lugar. Eu vou procurar um ponto para me assentar aqui, para conversar um pouquinho com vocês. O Vacian vai me acompanhar. Nós estamos, como eu falei com vocês, exatamente na parte que seria os bastidores do teatro. Eu acho que aqui tem uma boa pedra. Aqui dá para eu me assentar e contar um pouquinho dessa história do apóstolo Paulo para vocês. A parte de Paulo aqui na cidade de Antioquia, ela está em duas partes, ou seja, Paulo esteve aqui praticamente 2 vezes, de acordo com o relato do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira vez que Paulo esteve aqui foi na primeira viagem missionária dele, quando eles vêm da Panfilha. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16 em diante. Quando Paulo vem da Panfilha, vou ler o verso 13, diz que, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, não é João o apóstolo, mas João Marcos, que haveria de escrever o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, exatamente o lugar onde nós estamos. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Hoje não vai dar tempo de eu mostrar para você os 2 prováveis lugares do ponto de vista da arqueologia onde poderia ter sido a sinagoga dos judeus. Há 2 prováveis lugares, mas eu vou mostrar só no programa da semana que vem. Vou apenas mencionar que Paulo foi para a sinagoga e diz que no sábado, depois de entrarem, sentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, que falem. Esta era a estratégia missionária de Paulo. Paulo chegava numa cidade pagã como esta e o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga, porque os judeus já tinham uma ideia mais próxima da vinda do Messias do que os pagãos. Eles já tinham a lei de Moisés, já conheciam os salmos, as profecias de Daniel, as profecias do Antigo Testamento, e Paulo era um homem erudito no judaísmo, falava muito bem o latim, o grego, o hebraico, o aramaico. Paulo era um homem douto, um homem culto. E o que me chama a atenção é que esse capítulo 13 de Atos, ele faz uma mudança de perspectiva muito curiosa, porque o capítulo 13 começa dizendo: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois muda para Paulo e Barnabé. Há 2 mudanças aqui. Primeiro, a alteração do nome Saulo
para o nome Paulo e, em segundo lugar, a ordem dos nomes. Primeiro vem Barnabé, depois Saulo, aí passa a ser Paulo e Barnabé. Isso nos dá algumas indicações de que Paulo, no início, estava ainda começando no Evangelho, mas agora ele assumiu a proeminência, ele começa a ser o líder. E, em segundo lugar, a mudança do nome. A Bíblia não diz exatamente qual foi a razão de Paulo se chamar antes Saulo e depois Paulo de Tarso. Há várias opiniões, eu já li várias. Por exemplo, talvez a mais inusitada foi um comentarista bíblico que disse que a palavra Saulo, que em hebraico seria Shaul, o nome do primeiro rei de Israel, lembra o rei Saul? Esse é o nome dele, de Saulo. Shaul era um nome judaico. Mas Shaul, quando vai para o grego, vira Saulos, que seria uma palavra aproximada do efeminado. Então, para evitar esse trocadilho, quando ele foi pregar para o mundo grego, ele preferiu se chamar Paulo. É uma possibilidade, até curiosa e engraçada, mas existe. Outros pensam que Paulo seria o apelido que ele adquiriu com base na sua própria transformação de vida, porque Paulus, em latim, significa aquele que é pequeno. Você não fala que uma coisa feita aos pouquinhos é paulatinamente feita? Então, um homem pequeno, porque ele se sentia pequeno diante de Deus. E ele vai pregar na sinagoga. Mas, num primeiro momento, os judeus vão ficar empolgados com a pregação dele. Vão pedi-lo para voltar para pregar no sábado seguinte. Mas, quando ele volta para pregar, o sucesso é tão grande que a sinagoga não cabe mais de tanta gente que veio ouvir esse filósofo judeu aí chamado Paulo de Tarso. E diz que a multidão da cidade afluiu para ouvir Paulo. Provavelmente onde? Onde eu estou aqui, justamente nesse lugar, porque eu vou ler apenas essa passagem para vocês. A Bíblia diz o seguinte, que quando eles começaram a falar, todos ficaram tão encantados que vieram para ouvi-lo. Aqui eu vou ler para vocês o verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Como a sinagoga era pequena, provavelmente eles vieram para cá. Provavelmente foi aqui que Paulo pregou. Mas a continuidade dessa história eu vou deixar para o nosso programa próximo, onde nós vamos continuar o nosso passeio por esse sítio arqueológico, aprendendo mais sobre a palavra de Deus e a pregação do apóstolo Paulo. Então não perca o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!